Olá, dia 26 de junho de 2021, está começando mais um Adilson BGI News. E vamos para as manchetes de hoje. Brasil sobe para terceiro lugar em ranking de países que mais vacinam. Ricardo Barros rebate Miranda, não participei de nenhuma negociação. Zambelli posta vídeo de esposa de Omar Aziz sendo presa com trilha de Espanhola. Chamado de bunda gorda, Omar Aziz responde Zambelli com comentário misógino. Ex-chefe de gabinete de Lula admite que houve corrupção nos governos do PT. Bolsonaro critica Barroso e diz que vai apresentar sim provas de que ganhou no primeiro turno. Variante Delta da Covid-19 também se espalha em populações vacinadas, diz OMS. Brasil recebe segundo lote com vacinas da Janssen, doadas pelos Estados Unidos. Ministério lança programa de inclusão socioeconômica para imigrantes. E a internacional de hoje, Sydney retoma lockdown para conter variante Delta, enquanto a Europa amplia flexibilização. E vamos para as notícias. Brasil sobe para terceiro lugar em ranking de países que mais vacinam. O Brasil ocupa a terceira posição entre os países que mais vacinam contra a Covid-19 no mundo, em números absolutos. Em números proporcionais, ou seja, na relação por 100 habitantes, está em 86º lugar. No início do mês, o Brasil aparecia em quarto e 76º no ranking global, respectivamente, nesses critérios de análise. As informações foram reunidas no início da noite de sexta-feira, dia 25 de junho, pelo portal R7, com base no Our World in Data, plataforma alimentada por pesquisadores da Universidade de Oxford, do Reino Unido. Na liderança dos números absolutos totais, seguem os Estados Unidos, com mais de 320 milhões de doses aplicadas na sua população. Em seguida, vem a Índia, com um número pouco superior a 300 milhões. Ricardo Barros rebate Miranda, não participei de nenhuma negociação. O deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, disse que o presidente Jair Bolsonaro mencionou o nome do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, por possível envolvimento em eventuais irregularidades no Ministério da Saúde, ao ouvir a denúncia sob pressão para importação da vacina indiana Covaxin. Ricardo Barros nega, não participei de nenhuma negociação em relação à compra das vacinas Covaxin. Não sou esse parlamentar citado. A investigação provará isso. Também não é verdade que eu tenha indicado a servidora Regina Célia, como informou o senador Randolph. Não tenho relação com esses fatos, escreveu o deputado na rede social. O parlamentar se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. Miranda ainda deu mais detalhes de como Bolsonaro teria reagido ao relato seu e de seu irmão na reunião de 20 de março. Para o deputado, o presidente deu a entender que estaria amarrado e sem força de combater o problema. O que eu percebi, sem querer proteger o presidente, demonstrou atenção ao que estávamos falando. Ele cita para mim assim: você sabe quem é, né? Que ali é F. Se eu mexo nisso aí, já viu a M que vai dar. Isso é fulano, vocês sabem que fulano é, né? Disse Miranda. Seguem as notícias. Ex-chefe de gabinete de Lula admite que houve corrupção nos governos do PT. Isso mesmo. Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, admitiu que houve corrupção nos governos, que petistas se corromperam. Claro que houve corrupção nos nossos governos, como há em qualquer governo, disse Carvalho em entrevista à revista Veja. Houve corrupção durante os nossos governos? Claro que houve corrupção nos nossos governos, como há em qualquer outro governo, em qualquer instituição ou empresa. Houve petistas que se corromperam? Houve. Houve aliados nossos que se corromperam? Houve. Reconhecendo o ex-chefe de gabinete que também foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Dilma Rousseff,
do PT. Temos de usar a informação como arma, mostrar que, se houve fatos de corrupção dentro do nosso governo, isso era a norma. Temos de mostrar que a imensa maioria dos petistas, a imensa maioria dos ministros do PT, assim como eu, o processo de corrupção que havia contra ele foi arquivado por falta de provas. Segue lutando para sobreviver e não acumulou riqueza, acrescentou Gilberto Carvalho ao veículo. Seguem as notícias. Bolsonaro critica Barroso e diz que vai apresentar provas sim que ganhou no primeiro turno. Esta sexta-feira, dia 26 de junho, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro Luiz Roberto Barroso do Tribunal Superior Eleitoral TSE e disse que apresentará provas que ganhou no primeiro turno em 2018. Tenho certeza, prezado ministro do STF Luiz Barroso, que fui eleito no primeiro turno e tenho provas disso. Eu acredito que só fui eleito porque tinha muitas pessoas que acreditavam em mim. Vou apresentar, disse o chefe do executivo, durante encontro com empresários em Chapecó, Santa Catarina. O evento reuniu centenas de convidados em um auditório. Bolsonaro também disse que já acertou com o ministro Paulo Guedes a destinação de 2 bilhões para uma futura implantação do voto impresso auditável no Brasil. Se o Congresso promulgar, teremos voto impresso em 2022. Os 2 bilhões, já falei para o Paulo Guedes, está garantido, SIC, disse o chefe do executivo às jornalistas em Sorocaba, São Paulo, onde inaugurou um centro de excelência em tecnologia. Chamado de bunda gorda, Omar Aziz responde a Carla Zambelli com comentário misógino. Isso mesmo, depois dela ter dito, eu já conheci meu marido quando ele era comandante da Força Nacional e o dedinho mindinho do meu marido vale mais do que o senhor. Então pega essa bunda gorda sua que está aí sentada na CPI e vê se faz alguma coisa útil que preste para esse país, ao invés de ficar falando o M das pessoas, disse a deputada em vídeo publicado nas redes sociais. O senador do Amazonas rebateu o ataque que a deputada fez e dedicou a ela a música espanhola, cantada pela banda 14 Bis. Em um vídeo, a deputada chamou Aziz de inútil e imbecil após o senador citá-la durante a sessão de comissão nesta sexta-feira. Seguem as notícias. Brasil recebe o segundo lote das vacinas doadas pelos Estados Unidos da América. Isso mesmo, neste sábado, dia 26, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, o segundo lote com vacinas da Janssen doadas pelos Estados Unidos, com as novas 942 doses do imunizante, a doação soma 3 milhões de doses. O primeiro lote chegou ao Brasil na sexta-feira, dia 25. O governo norte-americano, que prometeu repassar de graça 80 milhões de vacinas contra o Covid aos países que mais precisam, afirmou que equipes científicas e autoridades legais e regulatórias de ambas as nações trabalharam juntas para garantir a entrega rápida das doses. O imunizante do grupo Johnson & Johnson é aplicado em dose única. Ela pode ser armazenada por pelo menos 3 meses em temperatura de 2 graus Celsius a 8 graus Celsius, equivalente a geladeiras normais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, provou o uso emergencial do imunizante da Janssen no Brasil em 31 de março de 2021. Ministério lança programa de inclusão socioeconômica para imigrantes. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Movimento Virada Feminina e a Casa Venezuela, com o apoio da Organização Internacional para as Migrações, OIM, lançaram nesta sexta-feira, dia 25, o programa de inclusão socioeconômica, Beleza Além das Fronteiras. Serão 200 mulheres venezuelanas e imigrantes de países vizinhos beneficiadas com a ação inicialmente. Segundo o Ministério, a iniciativa tem o objetivo de investir na economia, na autonomia econômica dessas mulheres, com a inserção no mercado de beleza e a integração no Brasil. As candidatas participarão de curso de assistente de cabeleireiro, de preparação para a inclusão no mercado de trabalho e de treinamento para entrevistas. Elas terão apoio também para a abertura do registro como microempreendedor individual MEI. As mulheres participantes receberão um kit
de prevenção contra a Covid-19 e um kit com equipamentos para atividade profissional. Elas terão também acesso às informações sobre enfrentamento da violência contra a mulher, desenvolvimento de microempresas, informações financeiras, promoção da saúde da mulher e direitos trabalhistas. No evento de lançamento do programa, na noite de sexta-feira, na capital paulista, a ministra Damares Alves disse aos presentes que quem nunca foi lá na Operação Acolhida precisa ir. Vocês precisam ver, referindo-se no local de entrada dos venezuelanos no Brasil, região da fronteira entre os dois países em Roraima. É emocionante ir lá, vocês precisam ir lá. E quando vocês chegarem lá, vocês vão perceber que tenda não é lar, acampamento não é lar e a gente precisa ajudar a interiorizar. Damares disse que o número de pessoas interiorizadas ultrapassaram 52 mil. Nós estamos fazendo isso porque, se fosse ao contrário, esse povo incrível, que é o povo venezuelano, estaria nos acolhendo lá. Nós precisamos acolher desta forma, com dignidade, disse. Seguem as notícias, a última do dia, que vem do exterior, internacional. Sydney retoma lockdown para conter variante Delta, enquanto a Europa amplia flexibilização. As ruas do centro de Sydney estavam desertas neste sábado, dia 26, início de 2 semanas de fechamento da maior cidade da Austrália para conter a contagiosa variante Delta do coronavírus. Novas restrições foram anunciadas pelas autoridades. Enquanto isso, na Europa, o relaxamento das medidas contra a Covid-19 se acelera, apesar do avanço da mutação identificada pela primeira vez na Índia. Sydney já havia voltado ao normal após meses com pouquíssimos casos de contágio local. O país é um dos mais bem-sucedidos na contenção do coronavírus, com apenas 30 mil casos e 910 mortes, em uma população de 25 milhões de habitantes. Nesta semana, no entanto, a cidade australiana registrou mais de 80 casos de Covid-19, ligado a um motorista de táxi que levava passageiros do aeroporto para um hotel de quarentena. O fechamento de toda a metrópole entrou em vigor nas primeiras horas deste sábado, afetando mais de 5 milhões de pessoas no distrito comercial e nos ricos subúrbios ao leste. A propagação do surto, além dos distritos incluídos no lockdown, causou preocupação crescente e mais intensa, explicou Brad Hazard, secretário da Saúde do estado de New South Wales. Ele disse que a variante Delta revelou-se uma temerosa rival. Não importa quais medidas defensivas sejam tomadas no momento, o vírus parece saber como contra-atacar, acrescentou. Liberação na Europa. A variante Delta mais contagiosa causa preocupação em todo o mundo. A expansão à cepa levou há várias semanas a volta da pandemia no Reino Unido, apesar de o país ter o mais alto índice de vacinação da Europa. Mesmo assim, o ritmo de flexibilização das medidas de contenção do vírus se acelera em outros países do continente. Na Espanha, Suíça e Itália, o uso de máscara ao ar livre deixa de ser obrigatório entre este sábado, dia 26, e segunda, dia 28. O governo suíço também derrubou outras medidas e flexibilizou as regras para a entrada de viajantes estrangeiros no país, inclusive do Brasil. Os turistas vacinados agora voltam a ser bem-vindos. Na sexta-feira, a Islândia se tornou o primeiro país europeu a acabar com todas as medidas nacionais de contenção da Covid-19. Graças aos números da vacinação. A Itália abolirá totalmente o toque de recolher, que ainda estava em vigor em uma região do país. A variante deveria ser contida já. A situação é perigosa, adverte especialistas e autoridades sanitárias. Se por um lado a epidemia experimenta uma relativa queda, com o menor número de novos casos diários desde fevereiro, conforme a Organização Mundial da Saúde, por outro lado, a variante Delta pode gerar novas ondas epidêmicas pelo mundo, se nada for feito para contê-lo desde já. Na sexta-feira, dia 25, Israel, um dos países com maior proporção de vacinados do planeta, anunciou novas restrições para frear o aumento das contaminações pela doença. O uso de máscara em lugares fechados e em empresas voltou a ser exigido. Na Rússia,
Moscou determinou a volta ao trabalho em home office para 30% dos trabalhadores em empresas para enfrentar a recrudescência do coronavírus devido à variante Delta na capital. É isso aí, chegamos ao final de mais um Adilson BGI News. Você que não é inscrito, se inscreva por favor e ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like e compartilhe para valer. Até a próxima, um abraço!